Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento. Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. E eu sou a Gabriela. Bom, hoje a gente vai ter uma participação super especial aqui no nosso podcast. Ela veio aqui para conversar com a gente e esclarecer algumas dúvidas que a galera mandou nas nossas redes sociais. Aliás, aproveita para seguir a gente caso você ainda não siga, porque a gente vai ter algumas surpresas no próximo mês. Bom, então ela veio aqui para discutir com a gente um tema que tem repercutido ao longo da nossa pandemia aqui, que tá bem longa, que é a nossa aclamada e esperada vacina. Isso mesmo, Gabi. A nossa convidada especial de hoje é a Ana Caetano Nunes. Ela é bióloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos, a nossa queridíssima UFSCar, e no momento também é mestranda, atuando na área de genética e biologia molecular. Ana, bem-vinda, muito obrigada aí pela sua presença. Bem-vinda. E conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, um pouquinho também do seu projeto de pesquisa. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre as vacinas e ajudar, então, no esclarecimento dessa temática, porque eu tenho visto muitas dúvidas e notícias sendo vinculadas de forma muito errada, e então isso tem me deixado bem incomodada. Então, falando um pouco da minha trajetória, como a Gabriela comentou, eu sou, então, mestranda no programa de pós-graduação em genética evolutiva pela UFSCar. O meu mestrado, então, eu faço o silenciamento gênico de uma proteína em uma célula tumoral de mama. E parte do meu projeto de silenciamento, é fazer o silenciamento utilizando o sistema lentiviral. Então, eu tenho um pouco de experiência em como que é feito o silenciamento em células utilizando lentivírus, então tenho um pouquinho de noção sobre os vírus, e tô aqui para esclarecer um pouco sobre essa temática e falar se realmente algumas dúvidas são verídicas ou não. É isso. É isso aí, Ana. Muito legal o seu projeto, inclusive, complexo, né? Mas demais, eu trabalhoso. Imagino, meu Deus. Não é tão fácil assim, gente. Eu imagino. Bom, gente, mas a gente sabe aí que existe muitas especulações, né? E muitas fake news também rodando essa temática das vacinas. Afinal de contas, a gente está no olho do furacão, né? Vivenciando uma pandemia. Acho que vale comentar também que existem pessoas super dispostas a tomarem a vacina, mas que sentem ainda inseguras, né? Se sentem inseguras por conta desse monte de informação que chega diariamente até elas, e isso é super normal, gente. Então, a ideia desse episódio é justamente esclarecer as principais dúvidas, né? E inverdades que vêm surgindo aí nos últimos meses. Bom, vamos começar então, né? Bora! Mas antes da gente partir para as perguntas para nossa convidada especial, é importante a gente entender um pouco do que são as vacinas e como elas agem, né? Aquilo que a gente aprendeu no nosso ensino médio há um tempo atrás. Vamos só refrescar a memória, né? Porque de uma forma genérica, a vacina ela é composta de uma versão enfraquecida de um vírus, né? E quando ela é injetada no nosso organismo, ela acaba ativando o nosso sistema imunológico, tá? Então essa seria a definição mais comum. E aí, dessa forma, em contato com essa versão enfraquecida do vírus, o corpo começa a produzir os anticorpos, né, para eliminar esse invasor no nosso sistema. E aprendendo também a como combatê-lo futuramente se esse invasor voltar a frequentar aqui o nosso organismo, né? E isso é o que a gente chama de memória imunológica, que muita gente tem falado por aí. E quanto mais pessoas estiverem vacinadas, né, quanto mais pessoas passarem por esse processo, mais pessoas estarão protegidas e mais difícil será esse vírus acabar circulando na nossa população. Então isso é muito importante a gente entender para poder partir para as perguntas. Sim, com certeza. Bom, para quem quer se aprofundar um pouco aí mais nessa questão, vale dar uma conferida lá no nosso episódio número 4. Isso. Se não me engano, é número 4. Pandemias e epidemias, o percurso da ciência, né? Nele a gente fez um esforço aí de revisão bibliográfica para trazer um panorama histórico das principais pandemias aí que assolaram o mundo, né? E como que a ciência auxiliou na resolução de cada uma dessas crises. Então, confere lá.
Bom, Ana, agora é com você, hein? Muito tem se falado sobre os tipos de vacinas da Covid-19, né? Atenuada, inativada, de subunidade. Queria que você comentasse um pouco sobre as principais diferenças entre elas. Ok. Basicamente, a produção dessas vacinas vão se diferenciar no que elas vão estar usando. Tipo, se é o organismo inteiro ou apenas parte desses organismos. E aí pode ser tanto proteínas ou material genético desses organismos. Então, com relação às vacinas atenuadas, elas vão utilizar o organismo vivo, né? Só que numa versão mais enfraquecida. Então, eles vão utilizar produtos químicos, né? Para fazer com que destrua a infeccidade do organismo, mas mantendo a imunogenicidade dele. Como exemplo de compostos que são usados para fazer esse tratamento, tem-se a formalina, um formaldeído, né? Formol. Ou também a beta-propiolactona. São compostos que vão diminuir, então, essa virulência desses organismos, ou vírus, no caso, né? Aí tem também as vacinas inativadas, que, no caso, vão utilizar o vírus ou a bactéria que promove uma doença, mas vamos dizer assim, na sua forma morta, né? E para que eles façam essa morte dos organismos, eles também usam alguns compostos químicos, ou então eles usam fontes de calor ou radiação, e aí então mata esse organismo e eles produzem a vacina com esses organismos mortos. O outro tipo de vacina também que vai utilizar o organismo inteiro, aliás, que vai utilizar agora parte do organismo, são as vacinas de subunidade. Elas vão utilizar partes muito específicas, né, dos organismos, como, por exemplo, proteínas ou açúcares que compõem esses organismos. E só reforçando, então, essas vacinas de subunidade, elas não usam o organismo inteiro, apenas partes dele. Então, além desses 3 tipos de vacina, tem uma produção mais moderna de vacinas que utilizam o material genético, que podem ser tanto RNA mensageiro ou DNA. Aqui eu vou abrir um parênteses, então, para explicar o que são essas DNA, RNA. DNA é a abreviação de ácido desoxirribonucleico. Então, para entender o que é essa molécula com nome estranho aí, eu vou usar uma analogia. Pensem o DNA como um livro. Ele tem, então, informações escritas de alguma coisa. Só que essa informação, ela precisa ser... Ela por si só, ela não consegue fazer muita coisa. Então, ela precisa ser gerada em alguma coisa, em um produto. Em geral, esse produto que é gerado são as proteínas. E para que as proteínas sejam geradas, tem uma molécula que está ali no meio entre o DNA e o RNA, no meio da mensagem desses 2 caras aí, que então é o RNA mensageiro. E o próprio nome dele tem aí o que ele faz, que ele transmite então uma mensagem do DNA para ser convertida na proteína. Então, pensando lá dentro da célula, vamos imaginar uma célula agora, o DNA está num compartimento fechadinho, trancado, que é chamado núcleo, e ele não sai de lá, mas a proteína é expressa, ela é formada fora desse compartimento, que é chamado no citoplasma da célula. Então, para a informação sair do núcleo, chegar no citoplasma e produzir proteína, tem o RNA mensageiro, que então consegue pegar essa informação do DNA, levar para fora no citoplasma e converter então em proteína, de forma bem resumida. Voltando para as vacinas que utilizam esse material genético, elas vão utilizar sequências de DNA ou RNA mensageiro que vão gerar proteínas que são do vírus, na verdade. Um exemplo claro aqui é no caso das vacinas de Covid, que usam RNA mensageiro, por exemplo. Esse RNA mensageiro que as vacinas utilizam vai gerar a proteína spike, que está na superfície ali do vírus. Só que essa proteína, na verdade, ela vai ser produzida dentro do seu corpo. Então, essas proteínas de RNA mensageiro ou DNA
vão utilizar, então, sequências elas possuem, aliás, sequência, né, de nucleotídeos. Nucleotídeos é o nome chamado das basezinhas que formam o DNA. É como se fossem as letras desse livro, DNA. Então, que vai gerar uma proteína que é específica do vírus. E por ela ser específica do vírus, o seu corpo vai reconhecer aquilo como algo invasor e então vai desencadear a resposta imunológica. Legal. E, só complementando, que aí a pergunta é como que então vai colocar esse material genético dentro de uma vacina? Aí eles usam, então, vetores virais para fazer a entrega desse RNA mensageiro, né? Uhum. Ou DNA, ou então nanopartículas lipídicas, que vai envolver esse material genético e proteger durante o percurso dele, durante a vacina e a viagem no corpo humano. Então, são 4 tipos de vacina que existem. Legal, Ana. E se a gente fosse dar um exemplo, né, das que estão aí, que o pessoal tá vendo na mídia e que foram aprovadas aqui no Brasil, né? A gente poderia citar, me corrija se eu estiver errada, né? Uhum. Mas a Sinovac é de vírus inativo, né? Isso. Isso. E aí a gente tem a Moderna e a Pfizer, que seriam a de RNA, certo? Isso, exatamente isso. E tem também, só complementando aí, acho que a gente vai acabar falando, mas adiantando o papo, as vacinas da Fiocruz, né, da Oxford, elas usam vetores virais de retrovírus, que não causam nenhuma doença em humanos, para poder carregar, então, é como plataforma de vacinação. Então, no caso das vacinas que estão sendo utilizadas para imunizar a população, elas utilizam vírus inativo e vetor viral para esse propósito. Sim, é o que eles chamam de adenovírus, né? Isso mesmo. Aqui a gente está dando um resumo, né, do que seria mais ou menos, para vocês poderem situar aí das vacinas que tá rolando no mercado atual, né, que já foram aprovadas. É bem interessante aí os mecanismos, né, de cada vacina. E aí, puxando Ana, para esse assunto, algumas pessoas têm dúvida em relação a gente entendeu o mecanismo, mas por que algumas, né, quase todas as que estão no mercado, têm que ser dadas em 2 doses? Isso está mais relacionado com a resposta ao nosso sistema imunológico, né, de tipo, você expõe o seu corpo ao organismo patogênico inicialmente. Então, tem o desencadeamento de uma resposta imunológica mais imediata. Quando você expõe pela segunda vez o corpo novamente a esse agente patogênico, seu corpo ele vai se lembrar e vai desenvolver uma resposta mais efetiva e desencadear aliás, uma resposta e produção de anticorpos de longa vida. E também desenvolver células de memória contra a doença. Então, quando você expõe pela segunda vez, o seu corpo vai também estar mais preparado para agir de forma rápida contra esse agente patogênico, né? E vai poder oferecer, então, fugiu a palavra, mas vai, então, te proteger e evitar com que você desenvolva a doença. Então, essa é o motivo de existirem 2 doses das vacinas, de modo geral. Uma memória, será? É a memória. Isso, a memória, vai desenvolver células de memória, porque a primeira fase você neutraliza o agente invasor, mas acaba a resposta. Quando você coloca pela segunda vez, o seu corpo vai lembrar daquele agente invasor, né? Vai reconhecer o epítopo, que então é a parte específica do vírus. E aí isso vai desencadear a produção de mais células, e inclusive células de memória, que vai ser responsáveis por produzir anticorpos que são específicos àquela doença. Então, é uma resposta rápida e de longa vida, né? Muito legal, Ana. Muitas informações Legal. aí, hein, galera? Tá muito massa esse episódio.
Bom, e assim, atualmente, né, o que tem emperrado aí a nossa capacidade de produzir as vacinas contra a Covid, né, aquelas aprovadas até o momento pela Anvisa, é a falta de insumos, né? Provavelmente todos já ouviram falar, né, em algum momento nas mídias aí. Ana, eu queria que você comentasse um pouco, né, quais são os insumos necessários para fazer a vacina da Covid. Sim. Nas vacinas, são utilizados, então, o antígeno, que é a parte do organismo que vai gerar, então, essa resposta imunológica por parte do sistema imune. E esse antígeno, então, pode ser específico, né, do agente patológico, do vírus ou bactéria, e pode ser, então, uma proteína ou um açúcar, enfim, qualquer parte que seja específica daquele organismo. Além disso, as proteínas também possuem conservantes, que vão evitar com que a vacina seja contaminada logo depois que o frasco é aberto, né? Algumas vacinas, elas não possuem conservantes por conta de serem uma dose única, né? Sim. E o conservante mais comum é o 2-fenoxietanol. Também as vacinas possuem estabilizadores, que vão impedir com que ocorra reações químicas ali dentro do frasco, né? E também evitar com que os componentes da vacina se grudem no frasco, né? Que é algo que não pode acontecer. Aí, para isso, é muito bacana. Tem muita coisa que vai na vacina. No caso dos estabilizadores, podem ser, então, açúcares, que, no caso, pode ser a lactose, sucrose, aminoácidos, como a glicina, gelatina também é um tipo de estabilizador, ou outras proteínas, como a albumina recombinante, né? Eles adicionam também surfactantes para evitar com que os reagentes, para manter os reagentes bem homogeneizados. Vai diluentes, algumas vacinas elas precisam ser diluídas na concentração ideal. Então, esse diluente, basicamente, majoritariamente, na verdade, é água esterilizada. E algumas vacinas, principalmente vacinas que são compostas, são formadas por vírus inativos, elas possuem adjuvantes, que são reagentes químicos que vão ajudar na resposta imunológica à vacina, né? Então, por exemplo, a vacina do Butantan, né? Ela que é formada pelo vírus inativado, então ela é formada possui adjuvante, no caso é hidróxido de alumínio, se não me engano. E isso, então, vai potencializar a resposta imune contra o epítopo, né? E a galera achando que era uma coisa simples. Meu Deus! Muito mais complexo. Não, é por isso... E é por isso que demora para fazer uma vacina, né? Porque, assim, tem a concentração exata de cada componente, né? Não é só mistura um pouco de tudo e beleza. Não, tem a concentração exata, tem o tempo de incubação desses componentes, tem o tempo de produção, então demora mesmo, né? Não é algo muito simples. Não é aquela receita de bolo que a avó faz, né? Exatamente. Mas é interessante isso que você falou, porque tem muita coisa envolvida, né? Muitos insumos diferentes envolvidos, e o mais problemático, né, atualmente é que o Brasil, ele não tem esses insumos produzidos aqui no nosso país, né? Eles são importados da China, da Índia, atualmente países que a gente não tem uma relação muito boa, né? Tá tendo alguns problemas diplomáticos aí, inclusive. Alguns vários. Então, tudo isso acaba influenciando, né, nessa aquisição desses insumos, e essa falta de logística em relação a isso do Ministério da Saúde para garantir, né, esses produtos tem afetado a gente de maneira bem desastrosa. Inclusive, se a gente for pegar a dinâmica política em cima disso tudo também dificulta, né, em vez da gente se preocupar mais com esses materiais que são a base, né, para a gente conseguir vacinar a população, a gente fica em algumas disputas políticas. Então, a gente tem vivido momentos bem complicados. E outra questão, né, relacionada ao tema vacinas,
e para decepção aí de muitas pessoas, a vacina contra a Covid, ela não é aplicada no bumbum, gente. Eu queria, Ana, que você explicasse o porquê que a vacina não é aplicada no bumbum. Ok, gente. Polêmica. Bom, galera, em geral, as vias de administração das vacinas, elas são recomendadas pelos fabricantes. De modo geral, as vacinas que são injetáveis, elas utilizam basicamente, preferencialmente, o organismo inativado. E, então, ela contém adjuvantes, que vão propiciar esse aumento na resposta imune ao antígeno. Só que esses adjuvantes, eles correm o risco de desencadear uma reação adversa, e isso não é legal. Então, para evitar com que haja uma reação adversa às vacinas injetáveis, a via preferencial de administração é a via intramuscular, aliás, ou a subcutânea, que são consideradas regiões que são mais seguras. Especialmente a do músculo deltoide, né, que é esse músculo do ombro, perto do ombro, né? Uhum. E também na região do vasto lateral, que é um músculo na coxa, e também no bumbum, né? É um lugar seguro de dar vacina. Só que as vacinas da campanha contra o Covid-19, a recomendação é preferencialmente intramuscular no músculo deltoide, que é no bracinho, né? Em alguns casos, eles comentam que é possível aplicar a vacina na coxa ou no bumbum, mas é em alguns casos. Então, é isso, gente. Infelizmente não pode ser no bumbum, porque o bumbum vai ser difícil. E tem toda a questão de logística, né? Não pode ter. Tem que ser uma vacinação um pouco mais prática, né? Então é muito mais fácil e prático vacinar pelo braço do que no bumbum. Então é isso, gente. Não vai ser no bumbum. E no bumbum dói a vacina. Dessa vez. Então dói também, né? Porque assim, esse músculozinho, ele é bem chato. Quem nunca tomou um bezetacil, hein? Exato. Acha no braço é melhor, gente. Mesmo porque ia ser bem embaraçoso, né? Parar com o carro. Não é? Ia ser uma moça cena vacinar. muito engraçada. Eu acho que não ia dar muito certo, né? Ia ser maravilhoso. meio complicado. Ser constrangedor, né? E agora chegou uma hora que a gente gosta bastante, né? Que é enaltecer o nosso querido SUS, Sistema Único de Saúde. Amamos. E aqui no Brasil a gente é muito privilegiado, porque nós temos o Programa Nacional de Imunização, que, para quem não conhece, é uma referência internacional de política pública em saúde. E ele permite, desde quando foi criado lá em 1973, o acesso da população brasileira a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Então, as vacinas desse programa que eu mencionei, estão dispostas nos postos de saúde próximo às nossas casas, né? Oferecidos gratuitamente pelo SUS. E isso, gente, vocês não têm noção do privilégio que é aqui no nosso país. E vale ressaltar que, graças ao PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, foi possível que a gente erradicasse uma série de doenças com alcance mundial. Dentre elas, por exemplo, a varíola, poliomielite, que é aquela que causa paralisia infantil, e tétano. Então foi graças à vacinação em massa da população que a gente conseguiu erradicar essas doenças que acometiam a população. Gabi, e aí o questionamento que fica, né, é como que a gente passa de um país que é referência, né, em termos de produção de vacinas e de campanhas de vacinação, com uma grande aderência da sociedade, porque quem não tem aí uma manchinha da vacina de poliomielite, né? Exato. Como que a gente passa desse cenário para um cenário, né? Um cenário caótico, uma situação caótica como essa que a gente está vivendo agora, né? Com desperdício de vacina, falta de doses, corrupção, fura-fila, enfim. Uma lista enorme. Enfim, ficaria aqui, exatamente. E eu queria fazer um comentário, né? A gente às vezes também culpa muito essa questão da politização do tema, né? Sim. Das vacinas, né? Um tema tão importante como esse. E eu li uma entrevista muito legal do fundador da Anvisa, inclusive,
foi presidente da Anvisa durante um tempo, não me vem o nome dele agora, mas ele faz um comentário muito legal. Ele fala assim, que não existe um mundo técnico e um mundo político ou vice-versa, né? Que o mundo ele é uma mescla dessas duas coisas. E que as pessoas falam da politização desse tema como sendo algo ruim. Mas a politização não é ruim. A má política é uma coisa ruim. E isso, para mim, assim, pessoalmente fez muito sentido. Calhou, né? Calhou muito, principalmente em relação a esse tema, né? Principalmente em relação a esse momento, esse governo que está aí no poder agora, né? Sim. Não sei se a Gabi quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que é um momento que a gente está vivendo, mas que também, além da política, a gente tem agravantes de comportamento da população, né? Que também não ajuda nesse cenário que a gente se encontra. Então, é todo um contexto não muito favorável. Mas é um pouco... desculpa, gente. É um Imagina, pouco um bloco... uma bola de neve, né? Porque tem a questão política que influencia no comportamento, e aí o comportamento das pessoas reforça o político, então a gente fica meio... Ciclo vicioso, né? E difícil de sair. É muito complicado todo esse cenário. Essa temática é muito importante e a gente precisa discutir sobre, e realmente não tem como desvincular a política dessa questão. Exatamente, né, gente? Viver é um ato político. Não esqueçamos disso. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui, né? E acho que nesse sentido, né, o que a gente não pode esquecer são das belíssimas e maravilhosas instituições aí nacionais que temos e que tomaram a frente aí do desenvolvimento da produção das vacinas contra a Covid-19, né, galera? E aí, Ana, eu queria que você comentasse um pouco aí pra gente quais são essas instituições brasileiras aí que estão à frente desse tema aqui no Brasil. Sim, as vacinas, então, da campanha nacional de vacinação contra o Covid-19 e que são oficiais, portanto, né, tem que lembrar bem disso, elas são provenientes das farmacêuticas Sinovac e com o Butantan, e da AstraZeneca com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Focando mais no Butantan e na Fiocruz, ambas são instituições assim, super tradicionais no estudo e desenvolvimento de imunobiológicos. E além dessas, por exemplo, o Butantan, ele trabalha, extrai e produz soro de vários animais ofídicos. Também ele estuda e está produzindo várias vacinas, como, por exemplo, da dengue. Então, assim, são instituições muito sérias e que têm uma história, assim, já de anos, de 100 anos, de serviço à saúde pública do Brasil. Então, assim, tem que ser ressaltadas também e essas duas instituições. Além dessas, tem outras instituições, como as universidades federais e estaduais, e alguns hospitais também, eles vêm estudando, desenvolvendo e testando vacinas, né, contra o Covid, só que elas estão ainda em estágios iniciais, estágio de fase 1 ou 2 dos estudos clínicos. Então, essas aí têm um longo caminho para percorrer. Então, gente, confiem nas vacinas do Butantan e da Fiocruz, porque são instituições sérias. E se for... acho que... Pode falar. Opa! Não, acho que ela comentou sobre as fases, né, do desenvolvimento das vacinas, e aí, rapidamente, acho que é legal só comentar, né, porque também isso é um tema que gera dúvidas, né? Sim. Então, quando a gente fala da fase 1 do desenvolvimento da vacina, é aquela fase mais relacionada a testar a segurança da vacina. Sim. A fase 2 seria da testagem da resposta imunológica e a fase 3 da eficácia de fato, né? Se protege ou não o organismo. Isso. E antes de todas essas fases, vale ressaltar também que tudo é feito antes é feito o estudo in vitro, né, em células, e depois é passado para um estudo em animais para poder, então, quando entrar na fase 1, 2 e 3, o teste em humano. Então, tudo isso é visto antes, e tem uma série de sequência de estudos, e por isso que as vacinas levam anos para poder serem produzidas, testadas e estudadas, porque são estudos muito longos
Criteriosos, né? criteriosos, exatamente. É importante porque algumas pessoas, né, falam, mas tem todas essas fases, e aí foi produzido em 1 ano, né, como que isso é possível? Não é seguro e tudo mais. Então, todas essas vacinas, elas passaram por um processo, como a Ana falou, né, e a Gabi também falou, e elas também passaram por um processo mais rápido porque já vieram de estudos que já estavam acontecendo, né? Então, já foram aproveitados materiais de outras vacinas, de outros estudos que já aconteceram. Então, isso também viabilizou uma maior rapidez nesse processo. Exatamente. Por isso que é importante a pesquisa básica, né? Que foi o que propiciou tudo isso. Tem muito conhecimento já que já foi estudado, principalmente de vacinas. Tem muito material pronto. Então, eu acho que, olhando pelo lado bom, né, dessa situação e essa produção mais rápida da vacina, isso abre portas para vacinas futuras, né? Que ao invés da gente esperar 10 anos por uma vacina, a gente esperar 2 anos, isso daí é uma grande vitória. Então, com isso, a gente vai ter ferramentas e até mesmo desenvolver novas abordagens para poder agilizar esse processo de disponibilização, estudo e disponibilização de vacina para a população, né? Acho que é uma revolução, eu diria. Com certeza, e só comentando também em relação às instituições, porque se a gente for pegar principalmente Butantan, Fiocruz e todas as universidades associadas a essa produção, a esses estudos que já aconteceram e estão acontecendo, são verdadeiros guerreiros, porque eles são instituições renomadas que produzem conhecimento para a nossa sociedade e agora está sendo fundamental no combate a essa pandemia, com os recursos limitados que a gente possui aqui no Brasil e que querem cada vez mais, né, limitar. Então, se for analisar, essas instituições, elas têm um mérito, assim, enorme em relação a isso, porque fizeram um trabalho muito bom, né, com grande relevância para a população, com poucos recursos, então... Louvável, gente. É louvável. É louvável. Palmas para as instituições brasileiras. Uma coisa que eu ia te perguntar, Ana, que também gera bastante dúvida, né, que a gente recebeu, em relação aos critérios para avaliação da eficácia de uma vacina, né? Elas são iguais para todas elas? A gente pode comparar as porcentagens que são divulgadas aí na mídia entre uma e outra, né? Entre a Coronavac com a Oxford, por exemplo? Como é que isso funciona, esses critérios e essas comparações? Bom, só esclarecendo que a eficácia é a capacidade, então, de uma vacina prevenir determinada doença. Esses estudos, eles são muito criteriosos e eles têm as pessoas envolvidas são divididas em 2 grupos, né? O grupo tratado e o grupo controle, que recebe um tratamento placebo. E esses grupos, então, eles são comparados entre si, tipo, quantos indivíduos receberam a vacina, tiveram a doença de forma grave, enfim, as diferentes formas da doença, né? Da mesma forma no grupo placebo. Então, esses dados, essas porcentagens está relacionada a isso, né? Aos 2 grupos dentro do estudo. E é muito sério toda essa etapa de análise estatística e tal. Eu só não acho certo comparar a eficácia de uma vacina com a outra vacina. Tipo, por exemplo, que a eficácia da vacina da Fiocruz é maior do que a do Butantan, né? Mas a gente tem que levar em consideração que as duas têm uma eficácia muito alta. Então, elas têm essa capacidade de prevenir e de evitar os casos mais sérios da doença. Mas não é certo comparar elas entre si, sabe? Porque o N amostral delas são diferentes, os critérios são os mesmos, tem que lembrar disso, que são os mesmos critérios, a mesma forma de estudo, só que o número é diferente. Então,
talvez isso reflita, talvez não, muito provavelmente isso reflita nos dados, mas as duas são muito eficazes, então eu não concordo muito de comparar uma com a outra, sabe? Pode falar, Gates, pode falar. Não, eu só ia comentar que a grande questão para nós nesse momento, né, é que elas são, por exemplo, a gente pega do Butantan, ela tem 100% de eficácia para os casos graves e moderados, né? Exatamente. Então, isso é um fator fundamental. Os critérios são rigorosos para ambas, né? As vacinas aprovadas, mas o que a gente tem que olhar é principalmente para os casos graves e moderados, onde a eficácia das duas são muito altas, né? 100%. Então, acho que não tem nem o que discutir. Exatamente. O problema da doença é isso, né? Ela tem uma alta capacidade de infecção e os casos graves são muito letais, né? E também o problema de sequela, nem vou entrar nesse caso, de ter sequelas decorrente do contágio, mas, poxa, a vacina protege a forma grave da doença. Gente, isso daí é o mais importante. E aí, isso desobstrui o sistema público de saúde, protege os idosos, que são o grupo-alvo. Então, gente, ela tá cumprindo aí o propósito dela. Agora, comparar uma vacina com a outra porque uma tem mais eficácia, acho que isso daí a gente não pode fazer. Eu acho que vocês duas acabaram respondendo a próxima pergunta já. Ah, é? Que por que devemos nos vacinar, mesmo que a eficácia da imunização da vacina não esteja em 100%? Acho que tá mais do que respondido, né? Acho que o objetivo aí final da vacinação é justamente aliviar nesse momento, né, a pressão sobre o sistema de saúde e evitar, então, quadros graves que requerem a internação do paciente, né? Então... Exatamente. É isso, gente. Fora que, só complementando que com a vacinação a gente consegue adquirir a chamada imunidade coletiva, né? Que todo mundo imunizado o vírus, ele não tem tanta força circulando entre a população. Então, a gente só tá seguro com a vacina mesmo. Não tem muito o que fazer, né? O distanciamento, ele, por enquanto, é o melhor que a gente tem, né? O distanciamento e todas as medidas que já foram divulgadas é o melhor que a gente tem enquanto a vacina não vem. Certeza. E aí a gente entra num tema bem polêmico aqui. A gente adora temas polêmicos, perguntas polêmicas. Também adoro. A questão de se a gente deve vacinar pessoas compulsoriamente. Ou seja, né, eu posso obrigar as pessoas a tomarem vacina. Esse é um assunto bem delicado. Mas o que a gente tem para trazer em relação a isso, né? Depois as meninas podem me complementar. Bom, o STF ele decidiu, então, que o Estado pode determinar aos cidadãos a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. E isso está previsto em lei, que é a Lei 13.979, de 2020, o ano passado. E o que acontece é que as pessoas, elas não serão forçadas, mas sofrerão algum tipo de medida restritiva, né, prevista nessa lei, como multas, impedimento em fazer matrícula em escola e outras coisas. E, bom, essas medidas elas poderão ser impostas, então, pelo governo federal, estadual e até o municipal. E essa discussão do direito à recusa à imunização por convicções filosóficas, ou religiosas, ou ideológicas, que é como eles estão chamando atualmente, elas rolaram no julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade, a ADIS. E elas tratam unicamente de vacinação contra a Covid-19 e do recurso extraordinário com agravo. E nessa ocasião, então, o ministro Barroso destacou que, embora a Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão de manter suas convicções filosóficas, religiosas, morais, existenciais e tudo mais, os direitos da sociedade, eles devem prevalecer sobre os direitos individuais, porque a gente está falando aqui de saúde pública. A gente está falando aqui de uma coisa que, se a pessoa não quiser tomar, ela vai afetar outras pessoas, né? Porque ela facilita com que o vírus circule. Polêmico, né? Polemiquíssimo. Deixem lá nas nossas redes sociais se vocês concordam ou não com essa decisão. E a gente
acabou relembrando, né, o pessoal aqui do podcast, essa história, né, se as pessoas devem ser obrigadas a tomar vacina ou não. Sobre a famosa revolta da vacina, também não sei se lembram da disciplina de história lá do colegial, mas essa revolta da vacina rolou em meados de 1904, com um problema da varíola, né? Então, havia uma crise de varíola na época, e mesmo com alto índice de infecção, a galera se recusou a tomar vacina, e principalmente motivados por conta de boatos e tudo mais, né? Dos efeitos colaterais e tudo mais. E o Brasil acabou declarando a vacinação como sendo obrigatório, o que gerou uma revolta popular gigantesca. E essa revolta popular não se resumiu apenas às classes populares, né? Acabou gerando grandes conflitos políticos, que incluíam até mesmo uma rebelião militar. E como resultado, né, a vacinação obrigatória ela foi revogada. E mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado em um episódio avesso à revolta das vacinas. Ou seja, aprenderam na dor, né? A água bate na bunda, né? Literalmente. A água bate na bunda. Esperamos não passar por isso, né? Esperamos manter aí a obrigatoriedade da vacina, mesmo que não diretamente, as pessoas não serão capturadas de suas casas. Mas alguma medida restritiva aí, elas irão sofrer, né? Eu concordo. Bom, e dentro desse tema, vacina, existe um tópico que gera muitas dúvidas aí na população, né? Que chegou até os ouvidos dos sapiens aqui do podcast. E dentre eles, né, dentre essas várias dúvidas, foi sobre os efeitos colaterais das vacinas. Então eu pergunto para Ana agora, aproveitando a ilustre presença dela aqui. Existem efeitos colaterais das vacinas aprovadas, Ana? Olha, as pessoas podem ficar tranquilas. Até o momento, não teve relato de que tenha acontecido algum efeito colateral ou que o vírus causou a doença. E com relação aos estudos, né, eles falam que houveram poucos efeitos colaterais e adversos graves. Uhum. Existe um risco teórico, mas ele é muito baixo. E, por enquanto, não houve casos de efeitos colaterais ou efeitos adversos relacionados à vacina. Vale lembrar também, que inclusive é uma recomendação, pessoas que estão doentes ou que têm alergia a algum dos compostos da vacina devem evitar de tomar a vacina no momento, né? Tem que passar o quadro de infecção, de doença, ou com relação, quem tem alergia a algum dos compostos deve comentar isso, né? Uhum. Deve ser mencionado para evitar com que esses efeitos colaterais surjam. Então, mas fora isso, nenhum efeito grave, então. Nenhum efeito grave, gente. Só os efeitos que são mais normais, né? Mais comum, que também é relatado e esperado, como, por exemplo, dor no lugar da aplicação da injeção, da vacina, Sim. aliás. Vermelhidão, por exemplo, coceira no corpo, enfim, é algo que é esperado, mas é muito baixo, assim, sabe? Eu não sei vocês, mas pra mim, assim, só o fato entre uma coceira e parar na UTI, eu acho que eu prefiro a coceira, sabe? Eu também. mil vezes isso. Com certeza. E, Ana, explica pra gente também uma questão, uma dúvida também que apareceu pra gente. Quem já pegou Covid, né? Precisa ser vacinado também ou a pessoa pegou algum tipo de resistência? E aí também, para quem já pegou a doença, ela pode tomar uma dose só da vacina ou tem que ir lá e tomar as duas também? Olha, quem teve a doença, é importante tomar a vacina sim, por conta de garantir a imunidade completa, né? Todo aquele processo que a gente já comentou, de memória imunológica. Então é importante se vacinar e tomar as duas doses para garantir essa imunização, então, completinha. Ainda não se sabe, quem já teve a doença, quanto tempo dura essa imunidade ocasionada pelo vírus naturalmente, não se sabe. Então, por isso que é importante
tomar a vacina. É importante a gente lembrar também que existe o vírus e existe a doença, né? Então, por mais que a pessoa tenha já contraído, né, pego o vírus e desenvolvido a doença, ela ainda pode, mesmo até quem já tomou a vacina, né, ainda não se sabe se ela pode transmitir esse vírus, né, por mais que não desenvolva a doença. Então, é importante a gente diferenciar isso, né? E ter a responsabilidade de que as pessoas podem ainda transmitir esse vírus para outras pessoas que ainda não estão imunizadas, né? Gente, responsabilidade, né? Coletiva. Exatamente. É sempre bom. E a mesma coisa, posso sair depois de ser vacinado, né? Como a Ana comentou, e a gente já mencionou aqui, existe todo um tempo, né, para o corpo responder a isso. Você tem a primeira dose, você tem a segunda dose, então tem um tempo, assim, considerável até o corpo conseguir estar preparado o suficiente para você poder ir num famigerado bloquinho, né? Um bloquinho de carnaval, um bar, né, alguma coisa assim. Então, segura a emoção, gente. Não é? Segurem, galera. Bom, e assim, surgiu um boato, né, principalmente por conta da vacina da Pfizer e da BioNTech, que são elaboradas aí a partir da tecnologia de RNA mensageiro, como a Ana já explicou pra gente, que elas seriam capazes, então, de alterar o DNA humano. E, bom, sabemos que é uma boateira, né? Mas acho que vale aí a Ana explicar um pouquinho pra gente por que a gente não vai ter o nosso DNA alterado, nem vamos virar um jacarezinho ao tomarmos a vacina. Essa é ótima. Gente, é impossível. Sim, praticamente é impossível, gente, alterar o nosso DNA. Gente, eu fico muito inconformada porque as pessoas podem pensar isso. Desculpa, mas não tem como, gente. Não tem como. Primeiro que essas vacinas não têm nada com que faça com que o DNA do vírus se insira no DNA nosso, na nossa célula. Segundo que a nossa célula, ela também tem o seu mecanismo de defesa. Assim, o DNA é uma estrutura extremamente conservada ao longo das espécies, né? Ou seja, mutações, elas são, em geral, evitadas, porque qualquer coisinha no DNA pode dar uma merda muito grande, desculpa a palavra. Então, ao longo da evolução, o sistema de reparo do DNA, ele foi se aperfeiçoando. Então, é um sistema extremamente eficiente, então não é qualquer coisa que vai ser colocada ali no DNA. Ele tem mecanismos de silenciamento, de repressão gênica, né? Por meio de adicionando por metilação, né? Então não tem como. E segundo, virar um jacaré, gente. Olha, no momento eu preferia ser um jacaré. Eu também. Eu acho que eles estão mais à vontade. Sim, mas da mesma forma como a gente tem os mecanismos de proteção do DNA, nós temos um mecanismo de expressão gênica. Então, a gente tem uma expressão do nosso DNA completamente diferente do jacaré. A regulação dessa expressão é diferente. Então, é impossível. Fora que você, assim... Gente, é impossível. É tão impossível que tem tantos argumentos do porquê é impossível que, gente, é isso. Mas o DNA, ele é uma estrutura muito protegida. Ele se protege porque ele sabe que qualquer coisinha pode dar muita merda, então não é qualquer coisa que vai abalar ele, não. Inclusive, eu queria fazer um parêntese aqui com relação ao meu trabalho de mestrado. Meu trabalho de mestrado, então, eu uso esse sistema de lentivírus para poder causar o silenciamento na célula. E como que funciona de forma bem resumida? O vírus que eu uso, ele coloca um RNA, um tipo de RNA que chama short hairpin, RNA grampo de cabelo, e que é expresso pela célula e que vai, então,
se ligar ao RNA mensageiro da proteína-alvo e vai evitar com que esse RNA mensageiro produza proteína. E para fazer isso, gente, é muito difícil. E eu trabalho num ambiente extremamente controlado, eu sei o que está acontecendo ali. Então, é muito difícil de eu conseguir isso. Eu tô aí há 1 ano na luta e só sabe Deus até quanto tempo mais, né? Então, imagine um sistema que, num corpo humano, que tem um sistema totalmente complexo, tem células de defesa, tem proteína ali defendendo. Então, é um negócio, assim, que é muito difícil de acontecer, gente. Não tem como essas vacinas alterar o nosso DNA. Até porque elas estão agindo ali para outros propósitos, para as células de defesa reconhecerem o vírus, por exemplo, e desencadear toda uma resposta na célula. A célula desencadeia a resposta para agir contra o vírus. Então, gente, assim, Fiquem nada tranquilos. a ver uma coisa com a outra. Fica tranquilo que o buraco é mais embaixo, tá? Gente. Tá bom ou querem mais, hein, dessa resposta? Tá, eu acho que depois dessa, se tiver dúvida, teria que levar. Aí é caso sério. É caso muito sério, exatamente. Você tinha comentado, Ana, das pessoas, né, que têm algum tipo de alergia, que são, às vezes, né, ou imunodeficientes, ou no momento estão doentes e não poderem tomar a vacina, né? Uhum. 2 grupos também que geram preocupações em relação a esse tema é o grupo de grávidas e crianças. Essas pessoas, elas podem tomar vacina ou é melhor esperar por enquanto? Crianças não é muito indicado a tomarem a vacina. Inclusive, a vacina é só para pessoas acima de 18 anos, né? Além dos grupos de prioridade, né? Com grávida, esse grupo só se houver recomendação médica ou de dentista. No contrário, não é muito indicado a vacinação de grávidas, não. E, Ana, isso porque não tem muitos estudos em relação à efetividade nesses grupos ou a possíveis riscos? Todos eles não utilizaram esses 2 grupos, então eu acredito que sejam por falta de dados mesmo. Então, para evitar com que haja complicações, a sugestão é evitar, a não ser que seja ordem médicas mesmo. Mesmo porque se todos os outros grupos estiverem vacinados, esses grupos não precisarão, né? Estarão protegidos por tabela. Exatamente. Bom, galera, a gente já sabe, né, que existem muitas variantes do coronavírus, né? Sim. Aí seja entre países, né, que apareceram em países, ou entre regiões mesmo. A gente tem o exemplo aqui da cepa amazônica, né, super agressiva e tudo mais. E a gente está vendo aí pipocarem esforços de diversas partes do mundo para tentar desacelerar essa taxa de infecção aí, né, dessas diferentes cepas. E surgiram muitas dúvidas em relação a esse tema aqui. A primeira delas é em relação à vacina da Johnson & Johnson. Então é verdade, Ana, direcionar para você, hein? que essa vacina ela é eficaz para mais de uma variante do SARS-CoV-2? A vacina da Johnson & Johnson ela é bem interessante. Eu vou comentar um pouquinho sobre ela, para depois falar sobre essa dúvida em específico. Ela é uma vacina que a proposta é para ser em uma única dose, e, se eu não me engano, ela usa também vetor retroviral, para fazer como esqueci a palavra, gente, como plataforma de vacinação, né? E assim, eles começaram o estudo de fase 3 deles recentemente, né? Acho que foi no final de dezembro, algo assim. E no começo desse mês, eles então divulgaram uma primeira parte desses estudos. E os resultados foram bastante interessantes. Eles demonstraram que a vacina, eles dividiram o estudo deles em diferentes países, né? Nos Estados Unidos, aqui na América Latina e na África. E eles viram que a eficácia
da vacina deles nos Estados Unidos é de 72% e 66% de eficácia na prevenção do Covid da sua forma moderada e grave após 28 dias de vacinação. E assim, são dados bem interessantes. Respondendo então à pergunta se é verdade que ela protege uma cepa, sim, é verdade. Ela protege apenas, o resultado mostrou que ela é possível, eficaz de proteger contra uma cepa específica lá na África do Sul. Então, é só lá, mas eu queria deixar um alerta, porque isso é um resultado inicial. Preliminar. Eles ainda têm, preliminar. Eles ainda têm uma segunda etapa do estudo. Inclusive, eles também estão fazendo um estudo em paralelo dessa mesma vacina com 2 doses. E vamos ver, mas é verdade sim, gente. Mas é lá só essa variante do Covid lá na África do Sul. Interessante. Muito legal. Não. E assim, o pessoal tem muito interesse por essa vacina, de que dê certo, porque além dela oferecer essa dose única, né, o que aliviaria muito essa questão de vacinação em massa da população, o armazenamento dessa vacina também é muito interessante, porque ela pode ser a 4, 7 graus, que é temperatura de geladeira, e isso é muito importante, porque um dos problemas das vacinas Sim. é o armazenamento, né? Então, essa vacina é muito interessante e eu tô curiosa para saber os próximos resultados, porque fiquei bem curiosa. Vamos aguardar, né? Isso, tem que aguardar, gente. Esse lance das vacinas e as variantes é uma coisa que tem gerado muita dúvida, né? E é uma coisa que, por enquanto, a gente ainda não sabe qual vai ser a profundidade disso, né? Até em que ponto a gente vai conseguir... Até que ponto essas vacinas que já estão vão continuar sendo eficazes para essas outras variantes. Né, em relação às vacinas que estão saindo aí, né, no mundo afora, a gente tem visto a vacina de Cuba e alguns boatos de que a vacina vai chegar aqui no Brasil, né, e aí você tem uma série de discussões, de novo, naquele campo ideológico que a gente mencionou. E é importante a gente pontuar, né, que a vacina cubana ela ainda está em fase de testes, né, com o objetivo de ser lançada ainda no primeiro semestre desse ano. E aí, por essa razão, ainda não se sabe se a vacina vai ser comprada ou não. A gente sabe que provavelmente não, aqui no Brasil. Que é essa Soberana 2, como é chamada, né? Então, essa vacina ainda não tem previsão para chegar aqui no nosso território e provavelmente não vai chegar. Sim, concordo. Porque é uma vacina comunista, né, gente? Vacina comunista, né? Olha Vacina só esse comunista nome, que absurdo, né? Soberana. vai dominar Nossa. todos. Não é? Ai, gente, muito bom. Acho que uma outra polêmica, né, em relação à vacina russa, Nossa, né? O Brasil, ele ainda também está avaliando a liberação do imunizante aqui no país. E aí, Ana, comenta aqui pra gente, a vacina russa é confiável? Tambores. Olha, os resultados dela demonstram que ela é confiável, sim. Apesar da vacina, ela é um pouquinho polêmica, assim, não na sua forma de ação, mas com relação a questões políticas, né? Não vou entrar tanto nesse assunto, mas ela parece ser confiável, sim. Os resultados que foram divulgados recentemente demonstram um efeito protetor consistente, né? E eu achei interessante também a abordagem que eles utilizaram para essa vacina. E eu acho que vale ressaltar que tipo que é, né? Eles usam um vetor viral, né, de adenovírus recombinante, só que eles usam 2 vetores virais. A vacina deles é de 2 doses também, igual a maioria. E em cada dose, eles utilizam um tipo de vetor viral, um tipo de adenovírus. Uma é o adenovírus 26 e a outra é o adenovírus 5. E eu achei muito bacana utilizar esses 2 adenovírus diferentes, porque isso evita com que haja uma resposta imune intrínseca contra o vetor, esse vetor de transporte, né, da vacina do Covid. Então, eu achei muito bacana.
ela aparenta ser confiável, sim, e tem resultados bem promissores de que ela tem cerca de 90% de eficácia contra o Covid. Então, ela é confiável. Apesar dos rumores, ela é bem polêmica, gente. E lembrando que a fase de estudo 3, né, ela já rodou com os voluntários, então os resultados estão sendo publicados, então fiquem tranquilos. Eu digo de polêmica porque parece que eles comunicaram de que a vacina já tinha autorização de comercialização e coisa do tipo, mas aí a agência que faz, a Agência Europeia de Medicamentos, diz que não, que ela não tem não tem autorização nenhuma. Então é muito estranho, né? No mínimo querendo colocar os bois, cavalos aí na frente, né? Exatamente. Como sempre, né? Mas enfim. Cenas do próximo capítulo. Muitas cenas, viu? Teremos muitas cenas nesse capítulo. Eu acho que a gente deu uma pincelada boa, né? Nas vacinas aí, no que tá rolando. Muita coisa ainda vai rolar, principalmente em relação a vacinas que vão focar aí, Sim. né? E principalmente no Brasil. Então vamos ficar de olho, né? Para mais vacinas aí, principalmente nacionais, né? Quanto mais vacina, melhor, gente. A gente tem que pensar assim. Quanto mais vacina, mais oportunidade de a gente vacinar as pessoas de forma mais estratégica e mais agilizada. E acabar com esse vírus. E voltar à vida normal, por favor. Não aguento mais. E poder ir pro bar. Nossa, gente, saudades, já fazem 84 anos. Meu Deus. O sentimento é esse, viu? Bom, galera, infelizmente a gente tá chegando no final desse episódio. Foi um episódio muito bacana. Deu pra tirar muitas dúvidas. E, por fim, assim, o que fica, né, gente? Vamos ficar tranquilos, né? A vacina, assim, não vai enfiar um microchip em você, acoplar um microchip em você. Você não vai virar um reptiliano, nem nada do tipo. A Ana explicou, olha... Muito bem. Maravilhosamente pra gente. E acho que uma questão que vale pontuar também, gente, é em relação às fontes de informação, né, gente? Então, fiquem atentos aí nas fontes aí formais da cidade de vocês em relação ao estado que está a pandemia, né? Se é fase vermelha, se é fase amarela. E prezar mesmo por fontes confiáveis, gente, de informação. Isso é fundamental no momento que a gente está. E queria aproveitar para falar tanto para quem é da academia quanto para quem não é da academia, né? Nós, como sociedade, a gente viu a dependência que a gente teve da ciência em momentos críticos como esse, né? Então, por mais que você não esteja, você que está aí ouvindo a gente, não esteja na universidade, não esteja fazendo pesquisa, ajude a gente a defender a ciência, ajude a gente a pressionar para que tenha incentivos, para que tenha orçamento, porque isso é extremamente necessário para que a gente tenha uma resposta rápida em momentos como esse. Então, infelizmente, a gente tem visto que alguns políticos não aprenderam a lição e continuam querendo cortar a verba da ciência tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, e isso mostra que algumas pessoas não aprendem com a história e com os erros, né? Então, ajudem a gente a defender as universidades, porque isso é fundamental para que a gente saia dessa crise que estamos vivendo agora. Com certeza, gente. Lembrando que um país que não investe em ciência e tecnologia não é um país que tem autonomia, e isso é muito importante. Se você é patriota, você defende a ciência nacional, porque... Com certeza. Tem um patriotismo aí, né? Bom, a gente vai se despedindo, então eu queria agradecer do fundo do meu coração a presença da Ana aqui. Ela trouxe muitas informações legais, acho que deu para aprender e tirar as dúvidas de todo mundo aí que conversou com a gente nas redes sociais. Então, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aí com a gente, Gente, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ana. Por esse bate-papo, por esse momento, por esse espaço que é muito importante. Eu queria parabenizar vocês também pelo empenho desse projeto, que é muito importante. Vocês estão fazendo diferença. E força, gente, é muito importante isso. A gente tem que falar sobre ciência é importante mesmo, e precisa de investimento. Então, obrigado a vocês por me cederem o espaço e por fazerem esse trabalho.
Isso, gente. E tchau para vocês que me ouviram também. Obrigada por me ouvir. E é isso, gente. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Espero. Bom, galera, respeitem o isolamento, né? Acho que essa é a mensagem final que a gente tem pra deixar. Vamos segurar a ansiedade aí. Eu sei que tá difícil pra todo mundo. A gente queria... Sim. Como eu sempre falo, né? A gente adoraria estar tendo essa conversa num bar. Seria conversando pessoalmente, abraçando, mas vamos segurar as pontas que logo a gente consegue voltar. Minimamente, né? O que era antes da pandemia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Renan Feelings.